Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Agora nós vamos entender um pouquinho mais da Terra, mas como ela é por dentro. Até então, nós estávamos vendo como surgiu o nosso planeta Terra, né? Como foi o surgimento dos planetas, de todos os corpos celestes, como surgiu os planetas. Agora, nós vamos entrar um pouquinho mais especificamente no nosso planeta, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver as camadas da Terra, como a nossa Terra ela é por dentro, beleza? Então, esse conteúdo vocês podem acompanhar lá na apostila de vocês, da página 31 até a página 34. Então, se a gente olha a nossa Terra como um todo, a gente percebe que ela é dividida em algumas partes, tá? Então, como é dividida essa nossa Terra? Como é dividido esse nosso planeta? Então, nós vamos ter a crosta terrestre, né? Que é essa parte mais superficial do nosso planeta Terra. Ela também pode ser chamada como litosfera. E aí nós vamos ter o manto, que fica logo abaixo da crosta, e por último, né, bem mais lá, a parte bem mais interna, bem profundamente, nós vamos ter o núcleo. Então, basicamente, a nossa Terra, nosso planeta Terra, ele é dividido nessas três partes: crosta, manto e núcleo, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho mais de cada uma dessas partes. Então, a crosta terrestre. A crosta terrestre, ela vai ser a parte mais superficial, né? Vai ser a camada do nosso bolo, vai ser a parte de cima da nossa Terra, a cobertura do nosso bolo, né? Se nós imaginarmos, então, um bolo, a crosta terrestre, ela vai ser a cobertura. Aquela cobertura de chocolate que fica lá em cima, que é a parte mais sólida e a mais superficial. Então, a parte que fica mais em cima do nosso planeta Terra, ela é chamada de crosta. Nós podemos dividir essa crosta em duas partes. Nós vamos ter a crosta continental e a crosta oceânica, tá? Essa nossa crosta, essa nossa parte da superfície do planeta Terra, ela é formada por rochas e também por minerais. E ela não é plana, né? Lisinha, assim, bonitinha, né? A nossa crosta, ela vai ter grandes elevações e depressões. Então, tem algumas partes da crosta terrestre que ela vai ser mais alta e outras partes que ela vai ser mais baixa. Então, ela não é bonitinha, lisinha, retinha. Ela vai ter elevações e depressões, tá? E essa crosta terrestre, então, ela pode ser dividida em duas. Ela vai ser dividida em crosta oceânica, né, onde ficam os oceanos, e a crosta continental, que é onde ficam os continentes. Então, agora, a gente vai ver um pouquinho mais desses dois tipos de crosta que nós podemos ter, tá? Então, vai ser a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica, então, ela vai formar o fundo dos oceanos. Ela vai poder ter uma espessura aí de 5 a 10 quilômetros e ela vai ser mais fina do que a crosta continental, tá? Então, aqui tem algumas imagens, alguns exemplos de como é o fundo dos oceanos, como é essa crosta dos oceanos. E aí, a crosta continental, né? Então, a crosta continental ela vai constituir os continentes e áreas de mar perto, né? Então, ali onde é perto da costa, ali onde é a costa do mar, onde é o mar próximo dos continentes, abaixo desse mar não vai ser crosta oceânica, e sim crosta continental. Tá? Ela vai ter uma espessura aí que pode chegar até 70 quilômetros, né? Então, vocês conseguiram perceber essa diferença entre a costa oceânica e a crosta continental? Quando a costa oceânica ela ia de 5 a 10 quilômetros de espessura, que ela era bem mais fina, a crosta continental ela pode chegar até 70 quilômetros de espessura. Tá? Então, a crosta oceânica é aquela que fica, que faz o fundo, né, que fica abaixo dos oceanos, e a crosta continental é aquela que fica abaixo dos continentes, que fica nos continentes e também nas partes de mar raso, mar próximo aos continentes.
Então, a crosta terrestre ela é formada por várias partes de rocha sólida, que são chamadas de placas tectônicas, tá? Então, essas placas, elas formam mais ou menos como elas se encaixam mais ou menos como peças de quebra-cabeça. Então, elas ficam encaixadinhas, né, umas das outras e muito próximas umas das outras. Nós temos diferentes tipos de placas, né? Essas placas tectônicas, elas também podem ser chamadas de placas litosféricas. E essas placas, elas ficam ali formando a nossa crosta terrestre. Essas placas, elas possuem alguns tipos de movimentos. Quando essas placas elas se movimentam, porque elas ficam ali deslizando sobre o manto, e o manto a gente vai ver que ele é um pouco mais líquido, ele não é tão sólido quanto a crosta terrestre. Então essas placas elas ficam ali encaixadinhas e ficam deslizando por cima desse manto que é mais líquido. Quando acontece esse deslizamento, quando acontecem esses movimentos dessas placas, podem ter algumas consequências. Umas dessas consequências são os terremotos, né? E também os vulcões quando eles entram em erupção. Isso acontece por causa do movimento das placas tectônicas. Então, nós temos 3 tipos de movimentos, né? Então, nós temos o deslizamento lateral, que é quando essas placas elas se deslizam, né? Uma vai para um lado, a outra vai para o outro, e elas acabam ali se chocando por esse deslizamento lateral. Nós vamos ter o afastamento dessas placas, isso também pode acontecer. As placas estarem ali pertinhas umas das outras e elas acabarem se afastando. Quando isso acontece, quando acontece esse afastamento dessas duas placas, esse vão, né, que fica, esse espaço que fica entre elas, ele não pode ficar vazio. Ele não fica vazio. Então, quando essas placas elas se afastam uma das outras, o manto que está por baixo da placa, ele acaba subindo, né, e acaba preenchendo esse espaço entre elas, e aí quando ele resfria, né, ele acaba se tornando um sólido também, e ele vai ali preencher todo esse espaço que estava vazio quando as placas se afastaram. E nós vamos também ter o movimento de convergência. O que é esse movimento de convergência? Assim como elas podem deslizar, uma vai para um lado, a outra vai para o outro, assim como elas podem se afastar, né? Se distanciar uma da outra, elas acabam também se chocando. Então, as duas vão na mesma direção, e quando isso acontece, uma placa acaba entrando por baixo e a outra vai subindo por cima, tá? É assim que acabam se formando os montes, né? Porque essa parte que ela vai subir por cima da outra placa, ela vai ficar elevada, certo, pessoal? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o manto. Então, o manto ele vai ser essa camada logo abaixo ali da crosta e ele pode ser dividido em 2 partes. A gente vai ter o manto superior e o manto inferior, tá? Esse manto ele é formado por um líquido, né? Ele é mais líquido, ele não é tão sólido como a crosta. Esse líquido que forma esse manto terrestre, ele vai ser o magma, né? O magma, aquele mesmo magma que sai lá dos vulcões quando eles entram em erupção. Então, quando esse magma ele está lá contido dentro do manto, nós chamamos ele de magma, né? Ele vai ser chamado de magma. Quando acontece, né? Quando acontece de um vulcão ele entrar em erupção e esse magma ele sai do manto, né? E acaba saindo por dentro do vulcão, acaba expelindo esse vulcão, acaba entrando em erupção e expelindo esse magma para fora, a gente chama isso de lava, tá? Então, aqui uma imagem, né, para vocês verem. Um vulcão entrando em erupção. E por último, o núcleo. Então, no núcleo, a pressão é muito mais alta, porque as temperaturas são muito altas, né? Ali de entre 4.000 e 6.000 graus Celsius, então é uma temperatura muito, muito elevada. E o núcleo também vai ser formado por 2 partes. Nós vamos ter a parte mais interna do núcleo, que é chamado de núcleo interno, ele vai ser formado por ferro sólido. E a parte mais externa do núcleo, que é ferro e níquel derretido. Então, nós vamos ter o centro do núcleo, né, que é o núcleo interno, e uma parte mais externa do núcleo, que nós chamamos de núcleo externo, tá? Então, por conter esse ferro e esse níquel na parte externa, esse núcleo ele também pode ser conhecido como NIF, tá?
Então, só para a gente dar uma recordadinha aqui no conteúdo que a gente acabou de ver. Então, o nosso planeta Terra, né, por dentro, ele vai ser formado por essas três partes muito importantes, né? Crosta, manto e o núcleo. A crosta é a parte mais superficial e mais sólida, né, do nosso planeta Terra, como eu disse para vocês, né? Se o nosso planeta Terra fosse um bolo, a crosta seria ali a parte da cobertura, cobertura de chocolate. Depois da crosta, nós temos uma parte que ela já é um pouco mais líquida, ela não vai ser nem tão líquida quanto o núcleo e nem tão sólida quanto a crosta, e ela vai ser dividida em duas partes. Então, nós temos a crosta, aí o manto. O manto ele vai ser dividido em manto superior e manto inferior. E por último, né, lá bem no centro, na parte bem mais interna do nosso planeta Terra, nós temos o núcleo. E também vai ser dividido em duas partes: núcleo interno e o núcleo externo. Beleza, pessoal? Por hoje, só isso, né? Bem curtinha a nossa aula. Então, na semana que vem, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e nós vamos ver sobre as camadas atmosféricas, beleza? Então, um beijinho e até mais!